Todo mundo conhece o Aang como um garoto calmo, mas e se eu te dissesse que por trás desse sorriso leve existe um turbilhão de temperamentos em conflito? O Aang que ri e que brinca é o mesmo que carrega o peso de um povo inteiro extinto, o mesmo que foge do conflito, mas que quando perde o controle se torna uma força impossível de parar. Ele é pacífico, mas também sensível e imprevisível. E entender o verdadeiro temperamento de Aang muda completamente a forma como a gente enxerga a jornada dele. Hoje nós vamos mergulhar fundo nos temperamentos do Aang, para descobrir como uma pessoa calma como o ar pode também se transformar às vezes em uma tempestade. E no final desse vídeo nós vamos descobrir se ele é um colérico adormecido, um sanguíneo sonhador, um melancólico ferido ou um fleumático desavisado. O meu nome é Daniel, esse aqui é o Temperamento Geek e vamos juntos descobrir os temperamentos do Avatar Aang. No começo do ano passado estreou a série Avatar, o Último Mestre do Ar, que é uma série da Netflix adaptando aquele desenho da Nickelodeon que particularmente eu era apaixonado. Para mim é um dos melhores desenhos que já existiram, é fechadinho, ele tem arcos incríveis, ele é muito complexo, ele traz assuntos muito filosóficos. Para mim, sinceramente, o desenho ele é impecável. E aí nós tivemos no ano passado essa primeira temporada, que adaptou o livro 1 do desenho, e está previsto para meados do ano que vem a segunda temporada, que adaptaria o livro 2, que seria o livro da Terra. Nesse vídeo eu vou analisar o temperamento, ou os temperamentos, do Avatar Aang, que é o personagem principal da série. Tem muitas discordâncias da galera sobre a série, se gostaram ou não, mas eu acho que tem elementos muito interessantes que a gente pode trazer aqui, especialmente se baseando também no desenho, para fazer essa análise colocando os temperamentos em voga, para a gente conversar sobre isso. O personagem Aang, ele é um personagem muito singular na cultura pop, e através dele a gente vai conseguir entender bastante sobre como nós nos reconhecemos, como nós somos e como os temperamentos agem na gente. Se você não sabe o que são temperamentos, basicamente temperamento é a forma como nós tendemos a agir em determinadas situações. Geralmente nós temos uma forma que a gente pensa de primeira, que a gente reage ao mundo, certo? E entender isso nos faz entender também como nós podemos melhorar como pessoas, como nós podemos nos tornar produtivos, como nós podemos viver em harmonia com o mundo, com as pessoas ao nosso redor. Adquirir realmente esse autoconhecimento é fundamental para a gente conseguir viver com mais tranquilidade. Então a função desse canal é justamente te ensinar sobre os temperamentos de uma forma mais tranquila, leve e geek, obviamente. E os temperamentos são frequentemente citados pelos teóricos com comparações com elementos da natureza, então isso se encaixa perfeitamente no universo de Avatar. Mas vamos começar falando sobre o Aang. O Aang, ele possui a dobra de todos os elementos, porque ele é o Avatar, e esse poder vai passando de geração em geração para os novos avatares que vão surgindo. Então ele vai pegando um pouco de cada característica, mas a gente vai aqui analisar qual é a característica principal dele, qual é o temperamento mais prevalente, predominante nele. Então a gente vai analisar aqui os momentos onde ele demonstrou as características de cada temperamento, cada um desses 4 temperamentos, e no final eu vou bater o martelo, qual que é a prevalência, qual é o temperamento que ele mais possui características, ou seja, o temperamento que predomina nele. Vamos começar pelo fleumático, que é o que provavelmente a maioria das pessoas acredita que ele seja. O fato dele ser monge, treinar meditação, treinar para ser pacífico, toda a empatia, paciência, o fato dele ser conciliador, ser um mediador, de certa forma, trazem esse brilho fleumático nele. Os monges do ar, eles têm essa cultura, essa filosofia de serem pacíficos, de serem pessoas que vivem em harmonia, de exercitarem isso que basicamente os monges do nosso mundo também tentam exercitar. A cultura budista a qual esse desenho foi inspirado traz com os seus monges esse pensamento de pacificidade, de meditação, e o fleumático ele casa muito com isso. Ele geralmente prefere entender os outros do que julgá-los, ele insiste em resolver as coisas sem violência, o que é algo bem característico do fleumático. Inclusive sobre isso de fugir da violência, durante a 3ª temporada da série, provavelmente vocês vão ver bastante isso sendo mostrado nesse confronto dele com o Senhor do Fogo Ozai. Pelo menos no desenho, ele passa a 3ª temporada inteira fugindo
do fato de que ele deveria lutar contra o Senhor do Fogo Ozai e chegar nas últimas consequências se preciso. Ele tenta encontrar uma saída pacífica, mas o tempo inteiro é jogado para esse confronto. Até porque algo que os fleumáticos fazem muito é fugir de conflito. E eu falo porque eu também sou fleumático, então eu sei bastante disso. A gente tenta ser sempre conciliador, sempre diplomático, a gente realmente não gosta de estar mal com outras pessoas. E convenhamos, evitar conflitos foi o que ele fez durante a série inteira. Desde o comecinho, quando ele justamente foge de conflitos, ele justamente foge de quem ele é. Durante boa parte da série ele tenta fugir do seu passado, e é justamente isso que atrapalha bastante ele durante a sua jornada, porque sempre que ele tenta fugir das responsabilidades dele, ele se afunda, às vezes literalmente. E é algo que é muito difícil para o fleumático, mas ele precisa entender que as suas responsabilidades devem ser tratadas na hora certa, no momento certo, que é o senso de urgência, o senso de estar preparado para agir. E nisso tudo é interessante a relação que ele tem com a Toph, outra personagem do desenho que aparece na segunda temporada e se torna recorrente, é membro do grupo Avatar. Ela provoca bastante ele, mas ele sempre tenta reagir de forma pacífica. Responde com paciência, compreensão, entendendo a forma dela de agir, tentando ser o máximo acolhedor possível, empático possível. Interessante no episódio O Inimigo Azul da primeira temporada, que o Aang ele luta contra o Zuko de uma forma sem ter ele como um inimigo. Ao contrário, ele salva ele quando ele desmaia. Isso mostra empatia até com quem o persegue, até porque naquele momento o Aang não consegue sentir raiva porque também está confuso com o que acaba de acontecer. Na verdade, na série é até interessante porque apresenta um diálogo entre eles dois, coisa que no desenho não tem. E o Aang ele consegue perceber que o Zuko não é tão ruim assim. E o Zuko também consegue perceber que o Aang é apenas uma criança. Um outro episódio muito interessante para ver essa característica fleumática do Aang é o episódio A Passagem da Serpente, da segunda temporada. Aang é o personagem que tenta o tempo inteiro acalmar os dois grupos que estão fazendo aquela travessia. Ele é aquele mediador das brigas, o tempo inteiro tentando fazer aqueles dois grupos se entenderem, até porque já foram parte de um mesmo povo e hoje ficam em conflito. Mas também tem uma característica fleumática que é muito interessante, que em algum momento ele se estressa e acabou. Ele tem muita paciência, mas quando chega no limite dele, ele explode e resolve o negócio naquele mesmo momento. Vamos para o segundo temperamento, que seria o sanguíneo. O sanguíneo ele é alegre, ele é espontâneo, ele é brincalhão. E o Aang, especialmente por ser uma criança, o tempo inteiro faz piada com tudo, o tempo inteiro brinca e falta um pouco de senso de urgência também. O sanguíneo geralmente é otimista, é confiante, é sociável, é aquela pessoa que todo mundo gosta. Ele chega no lugar e faz amizade com uma facilidade muito grande. A gente consegue ver muito dessas características em todas essas brincadeiras que o Aang o tempo inteiro fica fazendo com o Sokka, o que em muitos momentos força a Katara a ficar chateada com ele. Ele é entusiasmado, ele é carismático, ele é cheio de energia. Ele cria laços facilmente. A gente consegue perceber isso no episódio Festival do Fogo, onde eles vão para uma cidade do fogo e lá ele consegue se disfarçar rapidamente, fazer muitas amizades, vai ao Festival da Nação do Fogo, consegue criar uma festa e fazer as pessoas interagirem e socializarem, e ele consegue ser o centro das atenções. Na verdade, ele vai para lá por curiosidade e ele ignora completamente o perigo. Demonstra uma característica aventureira e impulsiva. Ele vive o presente. E o Aang ele evita pensar demais no peso que é ser o Avatar. Ele o tempo inteiro fica tentando fugir da dor e da culpa que carrega por ser o Avatar. Outro episódio que a gente pode citar aqui é justamente o primeiro episódio da série, quando ele fica 100 anos congelado e quando ele acorda, ele basicamente vai brincar, ele não fica parando pra pensar. Ele não fica parando pra pensar sobre tudo que aconteceu. Ele ri, ele faz piada, ele só quer brincar com o Sokka e com a Katara. Lembrando aqui que ele era apenas uma criança quando foi congelado, então ele não amadureceu nada nesses 100 anos. Mas eu acho que o episódio que mais deixa claro essa característica sanguínea do Aang é o episódio O Dia Perdido de Aang, que é do meio pro final da terceira temporada, onde ele tenta relaxar e aproveitar o dia, mas sente culpa por não estar treinando e vive essa dualidade o tempo inteiro. O próximo temperamento que a gente vai analisar aqui em relação ao Aang é o temperamento colérico. Afinal, até o vento pode se tornar uma tempestade. O Aang, quando ele sente raiva ou mesmo impotência, ele reage com explosão. Ele direciona energia no que acredita, mas pode se perder com a própria força. Ele, de certa forma, apresenta bastante determinação a aprender a dobra de água e, posteriormente, a dobra de fogo também. E, em determinado momento, se gaba por conseguir aprender tão rápido. Um episódio que mostra essa característica
colérica dele é o episódio O Deserto, da segunda temporada. Nele, o Aang perde o Appa, que é o bisão voador dele, o amigo que tá com ele desde a infância. Ele fica devastado, depois furioso e entra em estado avatar. Fica incapaz de conter a raiva e a dor. E depois de voltar ao normal, ele se mostra determinado em conseguir encontrar o Appa. E faz de tudo para isso, inclusive sendo em muitos momentos ríspido com os próprios amigos. Outro momento que o Aang mostra essa determinação é nos últimos episódios, na luta contra o Senhor do Fogo Ozai. O colérico ali domina. O Aang não recua, ele enfrenta, canaliza toda a sua energia e luta de uma forma bem intensa com o Senhor do Fogo. Ele sabia exatamente o que ele precisaria fazer. E no momento final, mesmo que muitas pessoas dissessem qual deveria ser o desfecho daquela luta, ele toma o seu próprio caminho com as suas próprias convicções. O Aang colérico é o Avatar em ação. É o guerreiro que surge principalmente quando a injustiça toma lugar, mas esse também é o seu lado mais perigoso. E o último temperamento é o melancólico. O melancólico ele é profundo, ele é reflexivo e ele principalmente é muito sensível. Ele valoriza propósito, sentido, coerência, tende a carregar culpa, mesmo quando não é o principal responsável. Ele é perfeccionista e exigente consigo mesmo. O Aang é assim principalmente com a dobra dos elementos. Ele busca um ideal e se frustra facilmente com a realidade imperfeita, especialmente relacionado à natureza. Ele em muitos momentos precisa de tempo para entender os seus sentimentos e se recolhe sozinho. Um momento que mostra esse lado melancólico do Aang é o episódio intitulado Templo do Ar do Sul. A cena que ele encontra o monge e amigo Gyatso é um dos momentos bem impactantes e de certa forma divisor de águas, porque ele passa de um menino brincalhão ao jovem que encara o luto e a culpa pela destruição do seu povo. A forma que ele se cala, chora e principalmente entra em estado avatar não é apenas raiva, mas é profunda dor e melancolia. Eles morreram por minha causa, porque eu fugi. Essa frase carrega um peso melancólico da autocobrança e da culpa moral. E essa culpa é relembrada em vários e vários episódios durante toda a saga. Ele também se cobra por não dominar a dobra de terra rapidamente, ele se frustra, ele é perfeccionista com isso, porque ele quer ser o avatar perfeito. E o melancólico ele se sente constantemente muito longe do ideal, que ele mesmo criou na cabeça dele. E é interessante que um pouco antes da luta final, Aang ele se isola para pensar, que é uma característica muito melancólica, para entender, o que ele precisaria fazer nessa luta. Qual é o propósito dele? Bom, você pode perceber que o Aang ele tem todos os temperamentos, assim como todos nós temos características de todos os temperamentos. Mas algo interessante no Aang é que ele, como ele domina todos os elementos, a série quis trazer essas diferentes perspectivas, essas diferentes características muito afloradas nele. Mas é claro que existe um prevalente. E eu acredito que você provavelmente vai falar que ele é fleumático, mas eu considero que ele seja sanguíneo. Porque na maior parte das vezes ele foge das suas responsabilidades. Ele durante toda a série ele tenta ser uma pessoa agradável, feliz, tem uma facilidade muito grande de se comunicar e é o personagem extremamente carismático, que é algo importante para o Avatar, porque ele precisa ser essa pessoa que unifica os povos e que consegue ser uma esperança para todos. Só que todo esse equilíbrio entre os temperamentos nos fala bastante sobre como nós devemos olhar para essa questão dos temperamentos e como a gente deve olhar para a nossa própria vida. Porque o modelo ideal é a gente buscar equilíbrio entre as nossas características, buscar aquilo que a gente faz que não está nos agradando e tentar melhorar, e aquilo que a gente faz que é bom e justo e potencializar isso, sabe? E existe equilíbrio no Avatar até mesmo nos temperamentos. O sanguíneo, ele dá leveza e alegria, mas foge da dor. O fleumático, ele dá paz e empatia, mas evita conflito. O colérico, ele dá força e ação, mas pode se autodestruir. E o melancólico dá profundidade e propósito, mas sente culpa sempre. E o importante pra gente é aprender com o Aang a equilibrar todas essas características para nos tornarmos melhores. Por isso o Temperamento Geek traz personagens assim, para te ajudar num caminho de autoconhecimento que pode te levar a uma vida mais consciente sobre o seu próprio potencial. E esse é o primeiro vídeo dessa série que nós vamos falar sobre os personagens da série Avatar, a Lenda de Aang. Nos próximos vídeos eu vou analisar outros personagens, como o Zuko, a Katara, a Azula, o Tio Iroh, a Toph, e quem sabe em algum momento consigo até analisar o Appa e o Momo. Então se você quiser acompanhar essa saga que a gente está trazendo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber os vídeos assim que forem lançados. Diz aqui qual personagem que você mais quer que a gente analise aqui para a gente conseguir fazer os vídeos ideais para você. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com algum amigo que curte esse desenho ou que está ansioso por essa série. Deixe aquele like para nos ajudar a crescer esse canal e eu tô te esperando no próximo vídeo. Tchau, tchau!